Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época das descrenças. Foi a estação da luz e a estação das trevas. A primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto no sentido contrário. Em suma, o período era, em tal medida, semelhante ao presente, que algumas de suas mais ruidosas autoridades insistiam em seu recebimento, para o bem ou para o mal, apenas no grau superlativo de comparação. Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. E aí? Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos para o vídeo de resumo do que aconteceu no mês de janeiro, já que estamos em fevereiro, então aquele resumo de tudo que foi lido por mim durante esse mês. Vou pegar aqui meu caderninho de anotação e vamos ao que interessa. Tá aqui. Vamos lá. Bom, eu iniciei o mês de janeiro de 2026 fazendo a leitura do livro Deuses Sem Homens. Tem um vídeo aqui no canal. Vou ver se eu acho ele por aqui. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, tá aqui. Deuses Sem Homens, de Hari Kunjulu, que foi uma releitura. Foi o livro que me fez repensar a ideia de reler livros, né? A importância de reler livros, porque nos coloca numa posição nova em relação à leitura, faz com que percebamos coisas que não havíamos percebido da primeira vez. Também reli, só que dessa vez em formato... Reli não, também li, em formato eletrônico, Açúcar Amargo, de Luiz Puntel. Também tem um vídeo já falando a respeito do livro, uma espécie de resenha leiga. Um livro em que o autor vai descrever um pouco da realidade rural do nosso país, a questão do boia fria, dos boias frias, questão de sindicalismo e essas coisas e outras coisas mais, que foi pela editora Ática, da série Vagalume, e o Deuses Sem Homens foi Nossa Cultura. Também li Ensinando Pensamento Crítico, de Bell Hooks, pela editora Elefante, que fez parte do Desafio Literarteira, que também tem um vídeo aqui no canal. E o objetivo desse livro, né, a autora escreveu esse livro pensando mais nas pessoas que estavam se formando, professores, de preferência do ensino universitário, e ela escreveu numa linguagem mais voltada para um público norte-americano, porque tem coisas ali que realmente não dá para aplicar na nossa estrutura educacional, mas também tem seus pontos esclarecedores. Também li O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez, pela editora Companhia das Letras. Também foi uma versão eletrônica, agora eu estou esperando chegar a versão física, porque é um livro que merece um lugar na estante. Nós acompanhamos aqui a história de um adolescente que perde a mãe, perde o irmão, perde a avó, e ele é obrigado a sobreviver, literalmente, num contexto político em que Cuba está totalmente arrasada por causa da ruptura que houve entre o capitalismo e o comunismo no país. E não foi uma ruptura que promoveu o bem-estar social de uma maneira plausível para toda a população.
E encerrando o mês de janeiro, eu li o Dalai Lama Fala de Jesus. Não tem um vídeo no canal, então vou aproveitar a oportunidade para fazer uma resenha. O Dalai Lama Fala de Jesus, pela editora Fisos. Aqui nós vamos encontrar Sua Santidade, o Dalai Lama, falando a respeito de algumas passagens do Evangelho. Apesar de o livro falar que o Dalai Lama fala de Jesus, ele não vai ler todos os Evangelhos, ele vai ler algumas passagens do Evangelho que foram escolhidas previamente pelo padre Lawrence Freeman. Ele está no encontro de cristãos católicos e de outras denominações, e ele vai ter essa oportunidade. O Dalai Lama foi convidado para participar e ele vai comentar, do ponto de vista da filosofia budista, estas passagens. Não foi um livro assim muito profundo, não teve um aprofundamento muito grande do Dalai Lama em relação às passagens. Foi uma coisa assim mais superficial, mas é um livro interessante porque o escopo do livro é basicamente falar sobre a necessidade das religiões estarem se intercomunicando, haver uma comunicação entre as religiões, uma busca de um bem comum, de um propósito comum, de um objetivo comum. E também a Sua Santidade Dalai Lama aproveitou para falar da questão China-Tibete. No final do livro nós temos aqui uma espécie de um apêndice histórico sobre a questão da China e do Tibete. O Tibete foi invadido pela China em 1950. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tem aqui um glossário de termos budistas. Aqui no finalzinho, notas do autor, tá mais pra frente. Não vou achar aqui agora, assim, na pressa eu não vou achar. Bom, mas tem aqui, né, um breve histórico dessa invasão da China e uma amostra de como está o Tibete, ou Tibete, hoje. É um livro que não é fácil de achar, porque ele não foi feito em grandes quantidades, ele foi feito com um público específico, e eu tive a oportunidade de achar ele num sebo. Então esse foi o último livro que eu li do mês de janeiro. O mês de fevereiro, eu estou lendo este livro aqui, que também faz parte do Desafio Literateiras, é um infanto juvenil. Esse livro aqui é altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. A Viagem de Theo, Romance das Religiões, de Catherine Clement. Eu já li 10% do livro, estou lendo vagarosamente, e o que eu posso dizer já a respeito desse livro é que esse livro não deve ser lido só por crianças e jovens. Esse livro deve ser lido por todas as pessoas que se interessam um pouco pelas questões religiosas que acontecem no mundo. Já no primeiro capítulo, voltando um cadinho, o Theo é um adolescente, ele tem uma doença que aparentemente é terminal, pode ser um câncer, por causa do que foi descrito aqui, mas a autora não diz qual que é a doença. E então, uma tia dele resolve voltar para a França e levar ele para uma viagem pelo mundo, para ele conhecer todas as religiões do mundo, já que ele é um adolescente, que ele não tem muito conhecimento religioso, das questões religiosas que envolvem o mundo. Já no primeiro momento, aqui no primeiro capítulo, ele é levado por essa tia, para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai encontrar
ele vai se encontrar com um padre, um sheik e um rabino. E cada um desses 3 personagens vai ter que apresentar para ele a sua religião. O rabino vai ter que apresentar o judaísmo, o sheik vai ter que apresentar o Islã, ou o Islã, porque muçulmano é quem pratica o Islã, né? Vai ter que apresentar o Islã, e o padre vai ter que apresentar o catolicismo com todas as suas dezenas de ramificações. A mesma coisa o judaísmo. No caso do sheik, não, porque o islamismo ele se divide em sunitas e xiitas. Mas a questão aqui não é só essa, porque o jovem, o Theo, o adolescente Theo, ele foi criado pelo autor. A gente sabe que quando alguém escreve um livro, muito do que tem dos personagens é aquilo que o autor ou a autora traz consigo. Então o Theo é um menino que é muito perspicaz, ele consegue perceber detalhes que um adulto muitas das vezes deixa passar. O bom de ser criança é isso, né? Porque a criança tem essa capacidade. E nesse encontro com esses 3, o Theo começa a colocar as questões, por exemplo, por que as religiões brigam entre si, né? Já que todos participam da fé no mesmo Deus, porque os cristãos, os judeus e os muçulmanos, eles participam da crença, eles partem da crença de um mesmo Deus, um Deus único que criou todas as coisas. E eles sempre estão jogando essa questão para que um dos 3 resolva. Claro que tudo intermediado pela tia dele, chamada Marte. Esse é um resumo do primeiro capítulo. Eu vou continuar lendo, né? Eu espero que eu termine de ler ele agora em fevereiro. Eu também estou lendo de Rashid, eu estou lendo Senhor Vênus, já até para ter terminado de ler, 180 páginas. Não quer dizer nada em comparação com essa aqui que tem 642, mas é porque eu parei de ler por uns tempos, porque eu estava fazendo outras coisas. É isso que eu tenho para apresentar desse vídeo. As leituras terminadas de janeiro, que são esses 2 e os outros que eu vou colocar a capinha no vídeo. Esse aqui, que eu estou começando a ler, e eu iniciei o vídeo citando o primeiro parágrafo do livro Um Conto de Duas Cidades, que eu já li há muito tempo atrás, e é uma passagem que eu não consegui esquecer, porque representa muito a nossa atualidade. Nós estamos vivendo o melhor dos tempos, nós estamos tendo todas as oportunidades possíveis estão sendo colocadas diante de nós. Nós estamos praticamente vivendo a idade da luz e a idade das trevas. Nós temos uma abertura muito grande, podemos de certa forma falar dos mais variados assuntos, mas estamos fazendo exatamente o que aconteceu aqui no livro. Estamos tomando tudo isso para fazermos a nossa própria vontade, esquecendo que existem outras pessoas ao nosso redor. Também continuo lendo os evangelhos. Eu estou terminando o livro O Evangelho segundo São Mateus. São Mateus foi mês passado que eu já terminei, também terminei. Estou terminando o Evangelho segundo São Marcos. E tudo isso foi o que aconteceu entre janeiro e agora esse comecinho de fevereiro. Espero vocês no próximo vídeo. Se gostarem, curtam, comentem, compartilhem. A vocês que estão chegando agora, que estão se inscrevendo agora no canal, sejam todos muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Fui!